A paz do Senhor, meus irmãos. Eu louvo pela tua vida nesse momento. Que Deus ele venha te fortalecer, te abençoar. A tua vida, te fortalecer no dia a dia. Nós sabemos que não é fácil, né, irmão, servir a Deus, né? Sabemos que não é fácil, mas até aqui Deus tem te sustentado. Eu quero deixar um versículo bíblico. Esse versículo aqui, irmãos, você que vai ver esse vídeo, é um versículo bastante conhecido, mas esse versículo aqui, ele marcou a minha vida. Foi através desse versículo aqui que Deus, ele fez a obra, né, na minha vida. E eu quero compartilhar com todos vocês que vão ouvir esse versículo aqui, tá bom? O versículo que eu vou ler com vocês está embasado em João capítulo 8, versículo 32. É bastante conhecido, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco, né, o que Jesus ele fez na minha vida através desse versículo. Um belo dia, meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas, muitos homens de Deus, mulher de Deus, né, falava de Jesus para mim, né? Eu era um jovem que só queria saber de farra, só queria saber de bagunça, né? Não parava em casa. Conhecia o cigarro. Depois do cigarro conheci a maconha. Depois da maconha comecei a cheirar pó. Comecei a beber. Isso aqui que eu fazia era constantemente. Comecei, né, em ir em boca de fumo para comprar droga. E eu digo para os irmãos, eu não parava em casa, irmão. Sexta, sábado e domingo era dia de baile, né? E eu não conhecia, falaram de Jesus para mim. Pregava, mas eu precisava entregar a minha vida para Jesus. Eu precisava conhecer a verdade. Eu precisava ter um encontro com Deus. Eu tinha um vazio, meus irmãos. Quantas noites você já passou? Imagina, né? A gente ficava a noite toda acordado. Porque assim, irmão, talvez você tenha passado por isso. Tem gastado tudo que tem numa noite. Porque o ser humano, quando ele sai, irmão, se ele tiver vício de bebida, vício de droga, né? Se ele sair e numa noite, se ele tiver 5 mil, ele gasta. Porque a droga é terrível, irmão. Tem pessoas que vendem tudo. Vende tudo que tem dentro de casa para comprar droga, né? É triste, eu conheço muitas pessoas assim, que entrou por esse caminho, porque esse caminho não tem volta não. Esse caminho só tem dois caminhos, ou esse caminho, as drogas só tem dois caminhos, ou você vai preso, ou você vai ser morto. Tem alguns que não tem nem, ele entra por esse caminho e o diabo leva a sua vida. Tem outros que entram e Jesus tem misericórdia, como Deus teve na minha, né? Já teve momento de eu curtir um baile. E antigamente era ônibus, né? A gente ia de ônibus, chamava bonde. O ônibus vinha, né, até a nossa localidade onde a gente morava. Os bandidos mandavam. E a gente ia. Irmãos,
O ônibus vinha e ele voltava lotado, levava muita gente pro baile. E lá no baile era uma bagunça só, né? Muita droga, bebida. O pior, irmão, quando a gente ia, né? Exemplo, cansei de ir pro baile da Grota, né? E quando a gente ia, estava na pista, nas estradas, os polícia paravam o ônibus, irmão. E até os polícia também, né? Antigamente tinha que dar uma porcentagem. Cada pessoa que estava dentro do ônibus, vamos dar R$3. R$3 de cada um. Olha quantas pessoas cabem no ônibus. E quem não tinha, mano, eles batiam. Era tapa na cara. Entendeu? A gente era humilhado. Passava por muita humilhação. Mas é assim. A pessoa sem Jesus, às vezes, Deus permite acontecer muitas coisas. Né? E na volta a mesma coisa. Passava humilhação. E a gente vai aprendendo no dia a dia, irmão. Até um dia, né? Até um dia que eu estudando em um determinado colégio, e lá eu comecei a fumar maconha com os pessoal do colégio. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha uma obra na minha vida, irmão. A gente acha que fumou um baseado, fumou uma maconha, tá na onda. É onda passageira. Não vai amenizar nada na tua vida. Isso aí é tudo ilusão, tudo ilusão. Uma vez, irmão, eu lembro, né, que eu estudando nesse colégio, eu falei para um segurança do colégio, que ele veio falar comigo alto, eu falei que ia matar ele, né? Fui tirar onda com ele, e nisso ele tinha armado um laço para minha vida. Tinha armado um laço para minha vida nesse determinado colégio, né? Tinha armado um laço para ceifar a minha vida. Mas Deus, quando tem uma obra, Deus ele sempre usa alguém, irmão. Aconteceu comigo. Deus sempre usa alguém para te avisar, para lembrar, porque Deus nos ama, irmão. Deus, ele nos ama. Quando Deus tem uma obra para fazer na nossa vida, Deus ele vai nos dando livramento. Deus vai nos guardando. Deus vai nos livrando. Irmão, tudo que tem acontecido na tua vida não foi sorte, não. É Deus que tem te guardado. É Deus que tem te protegido. É Deus que tem te livrado, irmão. E quantos livramentos eu passei. Quantos livramentos Deus me deu, né? Por quê? Não porque eu mereço, não. É pela misericórdia do Senhor. E um belo dia, Deus usou um vaso. Eu fui para uma igreja, Deus usou um vaso, que Deus estava me dando um laço, estava me livrando, irmão, do laço de morte. Está na Bíblia, livro de Amós 3:7. Que Deus não fará coisa alguma, irmão. Deus sempre avisa ao seu servo. A pessoa, acontece alguma coisa na vida da pessoa, mas Deus avisa. Se acontecer, é porque Deus avisou. E a pessoa vai porque quer, porque Deus avisa. No livro de Amós, capítulo 7, diz assim, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos teus servos, profeta. E um belo dia, o laço estava armado e eu fui para a igreja. E quando chegou lá na igreja, irmão, Deus usou um vaso. E ele veio até a minha direção, usado por Deus, falando que via uma pistola na minha cabeça. Vi uma pistola na minha cabeça para me morrer. Mas para você saber que eu sou Deus que te chamei e te escolhi, vou deixar permitir, vou deixar acontecer, mas não vai acontecer nada, irmão. Tudo que Deus usou aquele vaso se cumpriu. Se cumpriu, o homem botou uma pistola na minha cabeça, mas não saiu uma bala. Sabe por que não saiu? Porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus me escolheu. E quando Deus escolhe alguém, o diabo não toca.
O texto aqui, irmão, a qual nós lemos, Jesus está falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a única verdade que liberta a nossa vida. Jesus está falando essa palavra aqui para os judeus. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Os judeus, Jesus está pregando para ele a verdade. Por quê? Porque os judeus, eles só criam em Abraão. Eles só tinham uma crença. Eles criam em Abraão. E Jesus está mostrando para eles que Jesus é a única verdade. Não há outra verdade, irmão, a não ser Jesus. Quantos têm buscado a verdade? Quantas verdades, né? Quantas religiões existem no mundo? Muita religião. Quantos têm achado que a sua religião é a verdadeira? Mas Jesus é a única verdade. Paulo chega a dizer, irmão, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, 11, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está escrito, a qual é Jesus Cristo. O fundamento do cristianismo é esse. Jesus, ele é a única solução para a tua vida. Às vezes você tem sofrido, Jesus quer resolver o teu problema. Jesus quer te libertar. Jesus veio para isso, para transformar, para libertar, para salvar. Entendeu? Foi para isso que Jesus se manifestou, irmão, para desfazer as obras do diabo, para transformar você que está precisando de Jesus, tá bom? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Que Deus abençoe você. Você que vai ver, vai ouvir e ver esse vídeo, tá bom? Irmãos, irmã, você que vai ver esse vídeo, se inscreve lá no canal Leandro Serpa. Deixa o teu like lá, irmão. Se inscreve nesse canal, ajuda nós aí, amém? A proclamar o evangelho. Ajuda nós lá nesse canal, se inscreve lá, tá bom? Toca no sino para receber notificações, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Foi essas palavras que Deus colocou no meu coração, que Deus fez, irmão. Deus tem algo, tem muito mais para falar. Eu vou estar falando no decorrer do dia a dia. Eu vou estar gravando os vídeos, tá bom? Para edificar a tua vida, para edificar a tua família, tá bom, irmão? Deus, ele tem que estar guardando as nossas vidas, irmão. Tá bom? Deus abençoe. Fica com essa palavra em nome de Jesus.